Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui um pouco velhos para continuarmos a nossa maratona Peter Pan e dessa vez com uma produção que não tem nada a ver com a Disney, que foi um dos motivos de tudo isso aqui começar. Sim, vamos ter uma visão de alguém de fora, mas também de uma mente criativa que sempre esteve associado à fantasia. Bom, eu me refiro a Hook, A Volta do Capitão Gancho, lá de 1991. Pois bem, pessoal, uma coisa a gente pode afirmar a respeito dos grandes clássicos. Eles sempre podem ser revisitados por novos autores. Claro que a gente precisa sempre ter em mente que a maior base que nós temos a respeito de Peter Pan, sim, são dos produtos da Disney. Tanto que, os primeiros filmes que nós analisamos aqui na nossa maratona, os 3 primeiros, sim, foram produções da Disney. O original, com certeza, que deu origem a todo imaginário a respeito de Peter Pan para todo mundo. A gente não pode dizer que tudo que a gente sabe de Peter Pan veio da peça teatral ou então da literatura. Não, seria mentir. O que a gente sabe de Peter Pan é sim daquela animação clássica lá de 53. Depois foi revisitada lá em 2000 com uma certa continuação, muito fiel ao texto original, podemos dizer, e agora, recentemente, aqui nesse ano de 2023, tivemos esse revisionamento histórico, que foi aquele belo desastre que eu comentei no vídeo passado. Mas sim, como eu coloquei no começo, grandes clássicos, grandes lendas são revisitados por vários e vários autores. Obviamente, Peter Pan ele foi revisto por uma infinidade de artistas mundo afora a partir lá, principalmente acho que do falecimento do James M. Barrie, o criador, escritor escocês. Ok, todo mundo tem direito. Direitos autorais já foram inspirados, já está em domínio público, mais fácil ainda. Mas acho que tem muita gente que realmente gosta de querer revisitar. Aliás, o autor do filme passado que a gente viu, dessa nova abordagem aqui desse ano, ele, pelo menos em discurso, em propaganda de marketing de filme, ele falava, não, eu quero contar algo a respeito de Peter Pan, quero dar a minha visão sobre... A gente viu que não valeu de nada, né? Mas, sim, grandes autores também querem fazer. Se o outro é um pouquinho desconhecido, mas Steven Spielberg, que é o autor aqui de Hook, A Volta do Capitão Gancho, claro, esse a gente poderia botar mais fé que faria um bom trabalho, mesmo que fosse um revisionamento de tudo. Ok, aliás, uma coisa que talvez muita gente não saiba hoje em dia, o nome de Spielberg não é tão famoso quanto era lá na década de 70, 80, 90, esse filme é de 91, e sim, ele era um bambambam dos filmes de fantasia. Tudo que estava relacionado a isso era ok. Claro, ele já começava a visitar também assuntos mais sérios, mas nos primeiros filmes do cineasta, a fantasia era a base, era o que era mais importante. E digamos que num certo ponto da sua carreira, aquele ponto inicial, ele pode ser chamado de alguma forma como um certo garoto que também não queria crescer, justamente pelo tipo de filme que ele proporcionava ao público, aquela pura sensação de entretenimento via base de fantasia. Claro, ele fez coisas diferentes, como para a ficção científica, como Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ou muita correria e ação, como Indiana Jones. Ou seja, ele, claro, partia para vários campos, mas no fundo, ele estava no seu domínio, o mundo da fantasia. E digamos que muita gente talvez pudesse supor o que Spielberg faria a respeito de Peter Pan. Confesso para vocês, eu fiz pesquisa a respeito desse filme, eu não cheguei a uma conclusão se sim ou se não, se de fato o projeto desse filme aqui partiu da vontade do Spielberg. Pode ser que sim, talvez ele tivesse esse princípio, até numa certa fama, entre aspas, que ele pudesse ser um garoto também que não queria crescer, talvez ele tivesse uma certa necessidade de passar por ali. Talvez eu não soubesse exatamente a maneira. E aí que entra a figura do roteirista aqui desse filme, embora seja uma parceria de história original e depois o roteiro em si, mas acho que é o Hart o nome dele, né? Acho que veio dele a base de toda essa história. E talvez tenha sido ele de fato que veio com a ideia principal, foi o estúdio, e talvez o estúdio tenha feito uma associação com o Spielberg, e no fim essa história aconteceu. Eu lembro, aliás, uma coisa que pessoal a respeito de Peter Pan, né? Sim, eu sempre soube o que era Peter Pan pela fama dos filmes da Disney,
por alguns quadrinhos que eu tivesse lido quando eu era pequeno, na minha infância, ok. Mas no fundo, eu nunca tinha, primeiro, visto a peça, nunca vi uma encenação, nunca havia lido o livro, só li agora, durante a maratona, e não tinha visto o próprio desenho. Eu não tinha visto nada, desenho clássico que eu me refiro, né? Muito menos a continuação também em 2002. Ou seja, eu não tinha nenhum contato com Peter Pan, a não ser este filme. E eu o assisti quando foi lançado lá em 91. Eu fui ao cinema com alguns amigos, a gente assistiu, e eu tive sim uma sensação lá daquela época a respeito deste filme aqui, do Spielberg, que eu posso resumir como, por exemplo, um filme interessante, divertido, mas que a gente consegue captar. Naquela época, por exemplo, talvez eu não tivesse muita base para perceber se era bom ou não a história. Bom, para quem não sabe o que eu estou falando, né? A minha formação acadêmica é comunicação social com habilitação em cinema. Ou seja, posso dar alguns pitacos interessantes a respeito de cinema, sim ou não. Talvez, ou vira tudo pitaco mesmo, né? Mas o que vale? Na época que eu assisti, eu não fazia cinema. Fui fazer anos depois, mas de qualquer forma, eu consegui captar como um público normal que o filme do Spielberg tinha um certo defeito, que era exatamente, ele chegava àquele ponto mágico, mas não era uma coisa sensacional que a gente pode encontrar facilmente no clássico da Disney de 53. Sim, no fundo, esse filme do Spielberg, ele tem um certo problema de encantamento, a gente não consegue ficar tão envolvido. Sim, muitos ficam, mas alguns não. E por quê? Talvez, de alguma maneira, a gente consiga captar que falta um pouquinho de alma nessa produção. É uma coisa esquisita. Agora mesmo, antes de começar a gravar o vídeo, eu fiz mais uma leitura do filme. Só que eu fiz acelerado. O filme tem 2 horas e bolinha. É um filme arrastado, uma coisa que eu senti também naquela época que eu assisti ao filme. E eu decidi, não vou ver ele de cabo a rabo mais uma vez, ficar mais 2 horas assistindo. Vou pular todas as partes que eu sei que é só pura ação, perda de tempo, digamos assim, vou pular. E talvez por causa disso, porque eu não assisti na íntegra, eu não percebi que o filme é arrastado. Até me pareceu um pouquinho melhor. Mas não, de fato, o filme, eu já percebia isso em 91, continuo percebendo agora, décadas depois, mas o mais importante, o próprio Spielberg, depois de talvez uma década de ter lançado o filme, ele começou a dizer em entrevistas que ele percebeu-se um problema a respeito do seu filme. Claro, na época de lançamento, o artista, o cineasta, ele nunca admite, não, talvez o meu filme não seja bom. Não, ele vai dizer sempre que é bom, é a melhor coisa que ele fez na vida. Mas depois, claro, se passa alguns anos, no caso foi a partir de uma década mesmo, ele começou a deixar passar que ele não se sentia satisfeito durante a produção. Durante a rodagem do filme mesmo, ele estava inseguro quanto o valor do produto que ele estava produzindo. Sim, o filme é puro Spielberg. Nos primeiros instantes que você começa a assistir, você já percebe toda a mise-en-scène deles, o enquadramento, a iluminação, o jeito de narrar a sua história. Você percebe, isso é filme do Spielberg, não tem o que duvidar. Ou seja, ele estava dominando tudo o que ele estava fazendo, pelo menos em termos técnicos, mas ele não confiava realmente, talvez, no roteiro, que, como eu disse, não veio da cabeça dele, não foi ele que desenvolveu, talvez, as bases mais importantes dessa narrativa. Foi uma pessoa de fora, talvez do seu círculo, né? Por causa do envolvimento com o estúdio, ele teve que aceitar ou não, talvez, a gente não sabe direito o ponto, mas que ele não estava bem para fazer essa produção, era verdade. E acho que é isso que transparece em quem consegue assistir a esse filme e dizer, é bacana, mas tem algum defeito que eu talvez não consiga determinar. É esse o problema. O próprio autor, ele não se sentia seguro com isso. Olha só que coisa curiosa, né? Mas é verdade, o filme tem os seus problemas, sim. Agora, falando especificamente sobre a história, sim, é uma continuação e, digamos bem, oficial. Com certeza, o Spielberg pediu autorização lá para o hospital que detém os direitos de Peter Pan, embora seja domínio público hoje em dia, mas, de qualquer forma, tem aquela gentileza de sempre pedir autorização para o hospital lá em Londres, né, que o próprio autor, James M. Barrie, fez a doação, acho que em vida ainda, né, de todo o que tinha a ver com Peter Pan, né? Principalmente a seção dos direitos do livro. E na verdade, né, se você tenta se aproximar do que está mais aqui,
quase naquela coisa de você estar plagiando, você tem que pedir autorização então lá para o hospital. E sim, esse filme aqui, ele é respeitoso para conquistar por aqui. Em vários momentos, aliás, do filme, você percebe várias indicações de que a história respeita tudo que está aqui. São vários easter eggs lançados aqui e acolá, Sininho dá um monte, por exemplo, e isso é bastante interessante, faz com que a história seja oficial, digamos assim, uma continuação que é válida. E a gente pode considerar que ela tem sentido, principalmente porque ela é uma continuação do livro em si, não é uma continuação da animação original da Disney, lá de 53, muito menos de sua continuação. Então, tudo é respeitado aqui da sua base original. Isso é um ponto muito positivo para essa produção do Spielberg, que trabalha exatamente com a ideia que veio lá do roteirista, né? O que aconteceria, aliás, uma informação que eu consegui obter, era justamente quando ele conversava com seu filho sobre a história de Peter Pan, que essa ideia foi nascendo. O que aconteceria se Peter Pan fosse embora, ele cresceria, fosse embora da Terra ou nunca, né? Fosse para o mundo real, o que ele faria da vida? Ele cresceria, teria sua família e tudo, mas e daí? Qual o destino de Peter Pan? É basicamente, então, o cerne aqui desta narrativa. E de fato, né, logo na abertura, nós acompanhamos, inclusive, né, até um ponto curioso, eles estão assistindo a uma encenação de Peter Pan. No caso, a família Bunny, Peter Bunny, a sua mulher Moira e também os seus filhos, Jack e Maggie. Uma história só bastante interessante. A Maggie, né, está fazendo o papel da Wendy ali na encenação, que é justamente aquele ponto, né, onde Peter Pan está tentando amarrar a sombra de volta ao corpo, não consegue dar o choro, né, que vem, né, daquela angústia, e aí que a Wendy acorda e pergunta: "Ei, garoto, quem é você? Por que você está chorando?" Mas frase clássica da história em si. Mesmo porque a gente pode lembrar que muitas versões subvertem exatamente esse momento clássico. Mas logo também a seguir a gente consegue perceber o contexto inicial do protagonista aqui dessa história. Peter, o que ele é? É um homem, claro, com seus problemas familiares. Tão voltado ao seu trabalho, tão fixado naquilo, ele fica completamente distante dos seus entes queridos. E claro, é enfatizado sim a relação com os filhos, tanto Jack quanto a Meg, e claro, ele também tem uma distância com a própria esposa, a Moira. Aliás, falando na Moira, né, há uma certa divergência que aí não combina um pouco com o finalzinho do livro, porque é exposto aqui que a filha de Wendy chama-se Jane, mas a filha de Jane chama-se, aqui no livro, Margaret, mas aqui ela é nominada como Moira, uma pequena diferenciação. Acho que a única coisa que realmente não combina, né, com uma certa continuidade oficial da história original. E sim, mas o que vale? O contexto do Peter. Sim, é muito enfatizado essa situação que ele não consegue conviver com os seus filhos. Aliás, praticamente a primeira meia hora da produção está centrado em afirmar exatamente isso, quase de maneira um pouco redundante. Não precisava de tantas exposições. Por isso que eu digo, o filme ele tem uma carga um pouco lenta demais, quase que arrastada. Se a gente não entra no espírito da fantasia, a gente passa a considerar esse filme muito arrastado mesmo. Se a gente está já se divertindo, a gente pode considerar um pouquinho excessiva a exposição. Depende realmente do gosto do freguês, do seu humor no dia, né? E bom, tudo vai se desenrolando ali para acabar afirmando de uma maneira forçada. Eu acabo dizendo também que, sim, o grande conflito então da história inicial é exatamente a relação de Peter com o seu filho Jack, nem tanto com a sua filhinha Meg, que é um pouco mais novinha, e nem tanto com a relação com sua esposa, a Moira. Mas o que vale é que também Wendy está ali na parada, né? Ela está presente, é uma personagem que tem tudo a ver com o original, e realmente na condição que um dia ela adotou o Peter e ajudou depois a ele encontrar uma família, que seria os Bunny, que, claro, eram americanos. Assim, uma coisa importante também é que aparece a figura lá do Noodles, que é um dos garotos perdidos do original, mas eu confesso para vocês que eu não sei qual deles que é. Eu nunca tentei também descobrir. E na verdade, na animação original da Disney, acho que não falam o nome dos garotos perdidos. Claro, a gente reconhece eles por causa da roupa que eles usam, né? Que sempre tem uma figura de algum animal, né? Que é a pele do animal, na verdade, né? Quando teve a continuação, a de 2002,
Eles foram mais nominados de maneira mais clara, mas mesmo assim eu não lembro quem era o Noodles. De qualquer forma, era uma figurinha ali, que sempre aparece, que eu até confundi também na primeira vez que assisti esta produção. O que ele é? Ele é irmão da Wendy? Ele, por exemplo, é o Miguel ou o João? Depois eu consegui ter... não, ele deve ser um garoto perdido, mas por que ele vive com ela? Por que ele não foi adotado por alguma família? Porque ele já tinha ficado tantã, por exemplo? Claro, ele está aqui senil, né? Mas pela idade. Mas por qual motivo? Não foi explicado aqui nessa produção. Por que ele está ali com a Moira? Moira não, com a Wendy, né? Não tem sentido, para falar a verdade, né? Inclusive, eles têm uma assistente lá, uma, digamos, empregada na casa, né? E também tem a presença da Naná, né? Que aqui é colocada lá na casinha, né? Naná 9, ou seja, várias descendências daquela Naná original. Enfim, nesse contexto está tudo bacana, estabelecido, com o grande conflito da narrativa que é pai e filho. E sim, na verdade, essa é a grande novidade que esse texto oferece pra gente. Se tudo no original e a parte mais importante da história era exatamente a importância da figura feminina sobre a maternidade, que isso, né, provoca aos seus arrebentos também, né? O que ficou faltando talvez nessa história? É o que possa ter pensado então o roteirista aqui desse filme, e o próprio Spielberg concordou. Porque a gente precisa lembrar de uma coisa também. Nos primeiros filmes do Spielberg, ele tinha um certo conceito na cabeça, uma coisa pessoal, que influenciava muito o rumo das suas histórias, ou pequenos pontos importantes, aspectos de base da narrativa. Eu me refiro ao seu convívio familiar também. Ele é filho de pais divorciados. Isso marcou muito a sua infância ou a sua adolescência, não sei exatamente o ponto exato, mas ele sempre passou isso para todas as suas histórias iniciais, famílias que tinham esse problema de relacionamento, de família que está se dissolvendo. No caso aqui, a história é a mesma coisa. Nós temos uma família que está tendo problemas porque o pai é um workaholic, que trabalha demais. Exatamente isso, não dá atenção aos filhos. E no fundo a gente pode até considerar, talvez tenha sido esse motivo que fez com que ele se interessasse por esse roteiro que, claro, o Hart, né, se não me engano, o Hart trouxe para o projeto. Provavelmente foi isso, o grande estopim. E de fato, o cerne de tudo que temos aqui nesse filme, isso demora depois aparecer de uma maneira mais clara, que é o que faz, na verdade, o Peter passar a voar. Depois que já está lá na Terra do Nunca, isso já tendo passado 1h30 de produção, basicamente. É quando ele tem o start, ele saca e passa para o espectador que está lá a 1h e bolinha assistindo a tudo, que descobre exatamente do que se trata essa narrativa, de uma maneira tardia. Sim, Peter queria ser pai. Isso tem sentido com a história original? A gente pode questionar um pouco, porque na verdade aqui ele tinha necessidade da figura materna, ele precisava de alguém que cuidasse dele, justamente porque ele tem o conceito de não querer crescer. Se ele não quer crescer, eternamente ele vai ser uma criança. Crianças precisam do afeto da mãe, do zelo, do cuidado, de tudo que abrange a maternidade. Mas a questão do pai, realmente, aqui nunca foi abordada. O pai só aparece na figura aqui, justamente naquela brincadeira de o pai da Wendy ser interpretado pelo mesmo ator, né, ser também o Capitão Gancho. É a única relação que o pai entra nisso. Ou seja, até uma coisa um pouquinho mal explicada, talvez. Você precisa ficar pensando, refletir sobre o assunto. Por que representar o Capitão Gancho, o vilão da história, como a figura materna ou paterna? Por que isso? Por que esta necessidade? O texto em si, ele não explica. Você precisa refletir sobre isso. E você pode encontrar vários caminhos. Mas, de qualquer forma, a ideia, então, aqui do filme de 91 é explorar a importância do pai, então, ali no seio familiar. De fato, então, a ideia de Peter, quando ele quis sair da Terra do Nunca? Não, ele está exposto a um outro motivo. Ele se apaixona por Moira, né? Porque naquelas dele ir e vir, depois da primeira aventura na Terra do Nunca, ali com a família Darling, ele sempre retornou de tempo em tempo, dizia ele, né? Toda primavera eu volto aqui para levar vocês mais um pouquinho, para limpar as coisas lá, né?
da casa deles, dos Garotos Perdidos, né? Só que com o tempo o Peter vai esquecendo, isso eu já estou falando no final do livro, né? Ele vai esquecendo, passam-se anos, e quando ele é bem exposto aqui no filme, né? A Wendy já cresceu, já teve filhos, já teve netos, e ela é apenas uma idosa que não consegue mais ir para a Terra do Nunca. E bom, de qualquer forma, né? Também o estopim de toda a história começar é porque Gancho ainda quer a sua vingança sobre Peter Pan e acaba raptando os garotos. Como ele consegue achar o endereço, a gente não sabe. Isso também aconteceu, né, na animação lá de 2002, né, que tem um motivo que eles acham também a filha da Wendy, a Jane, também. A gente não sabe como é que ele sabe o endereço correto ali naquela casinha em Londres da família Darley. Não importa, né, só para começar mesmo, né. E aí o Peter vai até lá através da Sininho, o Sininho que leva ele até a Terra do Nunca, né? Aliás, falando sobre Sininho, né? Um equívoco que eu sempre tinha a respeito de Sininho, porque esta produção, como eu disse, foi a primeira que eu pude curtir de fato algo relacionado a Peter Pan de começo ao fim. Nunca tinha visto o livro, nem peça, nem visto a animação original. E por causa aqui desse filme eu fiquei com a cabeça que Sininho falava. Não, ela não fala, né? Quer dizer, ela fala, mas é só incompreendida pelo Peter Pan. Tem um outro filme que a gente vai ver aqui na maratona, tem uma certa explicação para isso, né? Falando em filmes que nós vamos ver a seguir na maratona, né? Outra coisa interessante, né? A grande participação aqui do Hawkins como o Sr. Smee. Pois é. E, curiosamente, quando eu estava pesquisando sobre o autor, eu acabei descobrindo um outro filme relacionado a Peter Pan, que é Neverland, uma minissérie que foi produzida, acho que no canal Sci-Fi, uma coisa assim, né? Foi em 2 partes, um filme gigantesco de 2 horas, se transforma num filme gigantesco de 2 horas, né? Eu decidi incluir ele também aqui na maratona, que é o que a gente vai ver amanhã. E eu decidi isso por causa, principalmente, bom, primeiro porque eu achei também a produção para poder dar uma conferida, mas porque o Hawkins, ele participa também como Smee mais uma vez, só uma participação bem churuca para falar a verdade, mas de qualquer forma serviu de estopim e eu pude conferir mais uma versão a respeito também de Peter Pan. Aliás, vai entrar mais outra e com certeza ao final da maratona eu vou ver sim aquele filme que é uma biografia de James M. Barrie, citado aqui no filme, né, no comecinho, como o autor literário que estava ali do lado da família Darling e meio que se valeu de base ali daquela relação familiar para inventar Peter Pan. Mas voltando ao assunto, sim, o filme, de novo, mais uma vez afirmando, ele é super arrastado. Em meia hora, só na primeira meia hora, que ele vai, enfim, para a Terra do Nunca. Só de mais depois, outra meia hora, completando 1 hora de produção, que é o grande problema em si, de fazer com que Peter enfrente o Capitão Gancho. E aí o filme fica mais arrastado ainda, porque só tem isso para contar, na verdade. E fora, claro, o truque que Gancho começa a fazer em cima dos garotos do Peter, principalmente com Jack, que ele convence de fato que talvez você agora sim tenha encontrado um pai para você. É um pouquinho forçadinho? É, um pouquinho, mas vou fazer o quê? Era a única ideia que tinha para ser desenvolvida aqui nesta narrativa. De novo, o roteiro não apresenta grandes coisas. E no fundo, como eu comentei, Spielberg meio que sabia disso, mas não compreendeu na hora, durante a produção. Talvez se ele tivesse se mancado disso, que ele não estava seguro e batido o pé, não, vamos parar e começar a escrever tudo de novo, talvez o roteiro pudesse ser mexido, embora eu ache difícil, porque veio de outra pessoa, né, toda a origem, talvez a produção acabasse ficando melhor, mais interessante, mais vivaz. O filme tem uma grande queda, justamente quando Peter precisa voltar a ser Peter Pan, deixar de ser Peter Bunny. E aí, grande problema acontece com a produção, Os Garotos Perdidos. É uma das coisas piores que há por aqui, com certeza. O primeiro que é um bando de garotos, né? Acho que mais de 20, 30 garotos, quando sempre a história foi apenas 6 garotos perdidos. Pois é. E para piorar a situação, ainda tem a presença de um novo líder entre eles, o Rufus. Pois é, que caramba foi interpretado por um ator ali, adolescente, terrível, que
não passa nada pra gente, ele derruba completamente a história. O núcleo dos Garotos Perdidos já é super forçado. A ambientação deles também é muito da malucada, meio anacrônica. Aquelas rampas que eles ficam andando com aqueles skates ali, não tem sentido nenhum. É uma completa maluquice que faz a gente sair do ambiente da fantasia. Aliás, falando em fantasia, né, eu fiz a comparação no vídeo passado a respeito de como é o mundo retratado na produção, né? Deixa eu mostrar aqui também uma foto aérea da Neverland. Pois é, olha só que visual impactante que a gente pode considerar isto é um mundo encantado. Sim, a produção tem grandes valores de produção. Além daquela ambientação ali da Baía dos Piratas, é muito boa, né? Tem duas localidades diferentes. A primeira é quando o Peter chega, que é a praça onde está o crocodilo empalhado, que é bem bacana, embora eu senti falta do crocodilo aqui nessa história, mas tem só o seu contexto, ok. E depois a outra parte, né? No navio lá parado no cais, que depois vai ser usado na batalha final da produção. São duas produções muito interessantes, mas aquele ali dos Garotos Perdidos é um completo... não funciona. Também não funcionou para mim lá quando assisti ao filme em 91 na sala de cinema. Realmente não funciona. Os Garotos Perdidos derrubam. E isso também é um problema lá dos tempos iniciais de Steven Spielberg. Ele tinha uma cisma naquela necessidade, até talvez de ser o garoto que não queria crescer, de sempre enfiar crianças nas suas histórias, de maneiras às vezes excessivas, às vezes que não funcionam, atrapalham de alguma forma. Se vocês verem a filmografia dele, você nota que ele insiste em colocar as crianças de maneira forçada nas suas produções. E acha que o exagero numeroso aqui dos Garotos Perdidos talvez seja mais parte dele do que do roteirista que trouxe essa informação. E talvez esse Rufus aí, o novo líder, não sei, não funciona. Tanto que quando ele morre depois lá no finalzinho da história, você nem liga, cara. Você não sente o drama. Aliás, tem uma forçação de barra enorme, né? Porque o Rufus fala, quando lá nas suas últimas palavras ao Peter, né? Eu queria ter um pai como você. Que forçação de barra. Na verdade, ali ele acaba com o cerne aqui dessa produção que Peter queria ser um pai. Não tem sentido, de novo, né? Não se conecta de fato com o original. Ou seja, uma produção que tinha tudo a ver com a sua base inicial, quando ela chega na sua novidade, no que ela quer contar de diferente, ela esbarra num problema de não encaixar com tudo que veio antes. É algo complicado, é o que derruba tudo de fato. Mas claro, tudo é salvo pela interpretação de Dustin Hoffman como o Capitão Gancho, que está sensacional. A personalidade dele é puro gancho mesmo. Aquele temor, aquela arrogância, aquele exagero, né? Aquela dramaticidade. É muito bom, é sensacional, com certeza. O Smith, né? Hopkins, como o Sr. Smith, também está muito do interessante. A Julia Roberts está mais ou menos, digamos assim. Ela não passa aquela graciosidade que existia com a Sininho lá das duas primeiras animações. Ela está ok, digamos assim. Ainda na época do grande sucesso dela de Uma Bela Mulher, né? Ali era uma bela de uma Sininho, de uma fadinha. Mas vai ficar apenas ok. E apenas se deu um pouquinho de continuidade àquela coisa também que tem no original, que ela é também apaixonada pelo Peter. Aliás, o Peter, quando cai lá no mar, né, é salvo pelas três sereias, é bacana. Uma coisa a se dizer também, né, que índios não aparecem aqui nesta produção. Mas isso vai ser corrigido no que a gente vai assistir amanhã no filme Neverland, ou na minissérie, na verdade, Neverland. Lá sim, os índios são bem valorizados. Mas aqui os índios nem são citados também. Será que aí, nessa época também, em 1990, comecinho, também tinha preocupação de não ofender a cultura indígena? Acho que sim. Se bem que a gente percebe na figura do semblante do ator que faz o Rufus, né? Parece índio, né? Mas acho que não é. Acho que ele tem os traços havaianos. Mas sei lá, acho que tentaram compensar. A gente vai tirar todos os índios, vamos colocar então ele aqui para compensar. Uma coisa meio forçada também. Bom, durante toda a exibição aqui desse produto, você fica realmente pensando em muitos momentos, caramba, o filme é legal, mas ele também não é. Tá faltando algo. E quando você passa a tentar descobrir isso, você acha assim os seus defeitos, o roteiro arrastado, a sequência que às vezes poderia ser menor, as sequências criadas pelo Spielberg, né, com toda a sua fanfarrice, digamos assim, né?
também é um pouquinho exagerada. Esse filme poderia ter bons minutos a menos, que não fariam falta nenhuma. A batalha final também não tem nada demais. Peter acaba vencendo. Peter se retransforma no que ele era. Ele passa a ser o Peter Pan que ele era. Mas, claro, ele tem que voltar para o mundo real. Ele tem que voltar para a sua realidade. E acaba deixando lá o gordinho, o garoto perdido, como o novo líder, né? É uma coisa também que... uma coisa meio óbvia, né? Quem vai ser ali todo mundo? Tem que ser esse cara aí, né? Por motivos que já começavam a aparecer lá naquela época, em 1991, né? Aparecia já. Mas enfim, é uma produção ok. Um pouquinho acima do ok, digamos assim. Ela não é fraca. Ela decepciona em vários momentos. Isso, com certeza. Mas dizer que é um grande clássico absoluto, principalmente do Spielberg, com certeza não. Ele fez muitos filmes melhores. E realmente, na comparação, é uma coisa que pesou bastante lá na época de lançamento do filme. Sim, em comparação com o que ele já tinha feito, Contatos Imediatos, Terceiro Grau, qualquer Indiana Jones, ET, que é uma pura fantasia, que talvez se conecte em vários momentos aqui com essa narrativa. Caramba, Hulk perdia feio, mas perdia muito. A gente sentia a falta de um grande impacto. Quase, embora a gente pudesse perceber que era puro Spielberg, não. Nas entrelinhas a gente percebia um pouco que talvez, não, isso aqui não é um produto Spielbergiano. Com certeza não. Isso pesou bastante na época. Mas, de qualquer forma, serviu para revitalizar o espírito de Peter Pan para o público mundial, com certeza. Bom, para Hulk, a volta do Capitão Gancho. Porque sim, né? No fundo, isso aqui é mais um filme do Gancho do que do próprio Peter Pan. Afinal de contas, até a história lá de ser pai, né? Também passa ali pela narrativa do Gancho. Mas, de novo, para Hulk, a volta do Capitão Gancho de 1991, produto de Steven Spielberg, eu atribuo apenas 4 asteriscos. Às vezes dá vontade de dizer, não, é 4,5. Não, não é. É 4 mesmo. É um filme menorzinho. Se a gente compara com o que Spielberg fez antes, é um produto menor dele sim. Depois que a gente fica sabendo que realmente ele não estava na sua melhor forma, ele não se sentia seguro, realmente a gente compreende por que ele não consegue acertar. A gente pode gostar desse filme sim, de uma maneira muito mais interessante do que a gente viu nessa releitura ontem no filme anterior, né? No vídeo anterior. Mas não é uma grande produção, com certeza. Mas eu quero saber a opinião de vocês, se vocês até gostam mais desse filme do que outras produções a respeito de Peter Pan, como a gente vai ver aqui na sequência da nossa maratona. E lembrando, se você quiser comprar o vídeo, eu deixo o link aqui da Amazon na descrição do vídeo e aquela ajuda que você pode fazer ao canal. Se você entra na Amazon através do link e faz qualquer compra por lá, nós ganhamos a comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito nós a crescermos um pouquinho. Bom, até amanhã, então, com Neverland, uma produção lá de 2011. Interessante, mas não vou dar mais detalhes, não. Esperem pelo vídeo de amanhã. E é isso.